Fala rapaziada, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, sobre o malvadão, qual que é a tendência, para onde que o preço ele tende a ir. Então pega a visão dessa análise, mas antes se inscreva, curta, compartilha. Então bora fazer uma análise aqui do Bitcoin, vamos fazer um panorama aqui, o que está acontecendo aqui com o preço, beleza? Vamos tirar o zoom do gráfico, a gente percebe que a gente está numa tendência de baixa, né? O preço vem fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, o flow ele é de baixa, o sentimento do mercado ele é de baixa, perdendo cada vez novas mínimas, né? A gente percebe que mínimas estão sendo rompidas, né? E topos cada vez menores do que os anteriores. Então a gente dá preferência para procurar por vendas, tá? Isso a gente analisando da macro tendência aqui, tá bom? Bom, aqui embaixo eu tenho uma região de demanda bem interessante, que é onde iniciou o movimento de alta. Então o preço ele pode vir buscar essa região de demanda que está na casa dos 22 mil dólares e 250, tá bom? Até porque a gente tem um imbalance para preencher, ou seja, uma fair value of gap, né? Um gap a ser preenchido aqui. A gente percebe que tem um puta vácuo aqui, que o preço ele buscou 50% desse gap praticamente e já sentiu uma reação ali de compra, porém no entanto entretanto tem espaço para cair mais, tem uma região de demanda lá embaixo que o preço ele pode vir buscar. Belezinha, tranquilinho, até mandei essa análise lá no canal Telegram, então se você não tá, entra lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo, até mandei essa análise. Olha só, quando que eu sei que uma ordem block ela é válida, Felipão? Galera, você tem que se perguntar o seguinte, se essa OB ela foi capaz de romper fundo, opa, essa OB ela é interessante. Por exemplo, essa OB aqui, ou seja, o último candle de alta antes de um movimento de baixa fez com que perdesse o último fundo anterior relevante. Então essa OB ela é válida, ela é interessante, então é bem provável que entre uma pressão de venda. E olha só que interessante, aqui se a gente olhar, eu estou aqui no gráfico de 2 horas, né? Se a gente for no intraday melhor, aqui no gráfico de 45 minutos, 30 minutos que seja, eu posso refinar essa OB. Aqui eu tenho uma região de ordem block, né? Ó, o preço veio lá, buscou, mitigou essa região, paulada para baixo, já começou a perder fundos, ou seja, estrutura, até porque você tem aqui liquidez, ou seja, tudo que aconteceu nesse movimento interno, ou seja, desse topo aqui até esse fundo aqui a gente chama de um movimento interno, uma liquidez interna, né? Aqui a gente tem piscina, ou seja, a gente tem stop da rapaziada, ou seja, dinheiro para os big players, tá ligado? Olha só, quantos fundos iguais, topos iguais, é liquidez para o mercado vir estopar essa galera, né? Ó, aqui eu já tinha fundos iguais, opa, quem tava aqui já foi embora para casa há muito tempo já, o mercado veio e estopou, porque quem tá comprado, onde tá o stop, galera? Tá abaixo de fundos, né? Tá abaixo desses fundos aqui, né? Tá abaixo de fundos, tá? E o mercado, sabendo disso, ele acaba induzindo, né, o pessoal realmente colocar os stops nessas regiões, que a gente fala que fundos duplos, né, topos iguais, fundos iguais, é liquidez para o mercado vir estopar essa galera, tá? Então essa é a minha visão panorâmica aqui, tá? Aqui você tem liquidez ainda, o mercado ele pode vir estopar, porém, entretanto, né, você tem um pequeno imbalance aqui, também uma região de OB, porque foi esse cara aqui, ó, esse fundo que gerou todo esse topo, né? Todo esse topo aqui. Então, aqui você pode ter talvez uma possível reação do preço nessa região aqui, tá? Então, também você tem um imbalance, né? E também você tem uma ordem block. Talvez o preço ele venha, mitigue essa região, faça uma correção aqui e continue a perder fundos, né? Continue aqui o seu flow de baixa, né? E pode vir visitar essa região de demanda aqui, tá bom? Essa região aqui mais embaixo, beleza? Então, ó, o flow ele é de baixo, topos e fundos descendentes, né? Então tem espaço para o preço ele cair mais, tá bom? Essa é a visão do BTC para essa semana. Então vamos analisar aqui algumas altcoins que também tá bem interessante. Vamos começar aqui pela Solana. Olha só, vou começar aqui pelo diário, tá? Vou começar aqui pelo diário rapidão, só para a gente entender o que está acontecendo com o preço. Ó, esse fundo, esse cara aqui, ó, essa região de demanda foi capaz do que? Esse fundo aqui, né? Esse fundo gerou esse topo que acabou superando essa máxima.
Então, antes de dar mais uma pernada, o preço tem muita liquidez aqui para tirar, que é a liquidez interna. Aqui a gente tem a liquidez externa, né? Ou seja, aqui eu também tenho stops, né? Trabalhando dessa liquidez externa. Porém, no entanto, Davi, entretanto, tudo que acontece aqui no interno, né? Tudo que acontece aqui dentro é que a gente chama de liquidez interna, né? Então aqui tem stop a pegar. Já sabendo desse contexto, né? O que a gente já percebe? Bom, aqui a gente está num flow de baixa, né? Sem dúvidas alguma, praticamente uma distribuição em A, fazendo um espelhamento do movimento anterior. Todo esse movimento de impulsão, praticamente o preço está querendo devolver de igual forma. Que a gente fala, assim como tem um movimento em A, ou seja, distribuição em V, né? Isso aqui é uma distribuição em A, ou seja, às vezes o preço ele cai e ele acaba devolvendo de igual forma, né? Fazendo praticamente o mesmo movimento espelhado anteriormente. Aqui a gente tem um movimento contrário, né? Um movimento em V que a gente fala. E olha só que interessante, né? Ó, o flow aqui é totalmente de baixa, né? O preço ele vem fazendo topos e fundos descendentes, vem perdendo mínimas, né? Mínimas são rompidas e topos também não estão sendo renovados, ou seja, a gente está no flow completamente de baixa, né? A gente sabe quando o mercado ele está numa tendência de alta, os topos eles são superados, né? E os fundos são cada vez mais altos. Numa tendência de baixa ao contrário, né? Topos cada vez menores, né? Fundos cada vez mais baixos também. Bom, sabendo disso, olha só que interessante, mano. Essa análise eu mandei lá no canal Telegram, linda e maravilhosa. Olha só. Bom, antes do preço ele vir buscar essa região de demanda, aqui eu tinha liquidez, tá vendo? Ó? Fundos iguais, o mercado veio, praticamente estopou a galera que estava aqui, né? Nessa região aqui, nesse fundinho aqui, belezinha? Bom, e ele deixou topos iguais aqui nessa região, então você tinha liquidez e o mercado ele poderia vir buscar essa região. Aqui você tem um imbalance, você tem um gap a ser preenchido, né? Uma região aqui de Fair Value of Gap. E nessa região você tem uma ordem block. Então você tem três coisas: liquidez, ordem block e gap. Belezinha? E essa ordem block foi capaz de perder esse último fundo. Então essa ordem block, como eu acabei de falar no vídeo anterior, ela é super válida. Então ali tende a entrar uma repressão de venda. E essa entrada eu mandei lá no meu grupo VIP, no qual todos os dias eu mando diversas análises. Então eu mandei um trade de venda exatamente aqui. Por quê? Porque você tinha três coisas, né? Você tinha a liquidez, o preço. Opa, já estopou a galera que estava aqui, praticamente fez um sweep, que seria um assunto para uma outra aula, com o objetivo, pelo menos do último fundo, até aqui, ó. Você tem um trade praticamente de 1 para 7, velho, né? Com o objetivo de visitar esse fundo de novo, tá bom? Bom, a gente já sabendo disso. Bom, belezinha, mas só que tem mais espaço para o preço cair. Por quê, galera? Olha só, mano. Você tem liquidez ainda embaixo, velho. Você tem liquidez para o mercado vir tirar essa rapaziada aqui ainda, ó. Você tem fundos iguais, tá vendo? Fundos iguais é com lows, né? Fundos iguais, opa, é dinheiro para o mercado. É como se fosse um imã, o preço ele acaba atraindo, né? Os stops da galera é como se fosse realmente algo para o preço realmente chama, né? Chama. E o preço ele vai realmente estopar essa galera, tá bom? Então sempre que você vê fundos iguais, topos iguais, fique de fora. O mercado ele vai vir estopar, né? Essa galera. Opa, estopou, beleza. Né? Aí sim a gente acaba entrando nessa operação, aí fica mais congruente, né? Eu demandei duas entradas, né, nessa mesma região, ontem, né, nessa mesma zona, porque você tinha todo esse contexto que eu falei para vocês, né? Eu tinha liquidez aqui, então o preço poderia dar um trade aqui nessa região, e hoje, né, o preço foi lá, mitigou, e por que daria outra entrada? Porque esse topo já é menor do que o anterior, né? E ele acabou o quê? Perdendo fundo, cara. Perdendo fundo, então aqui você tinha uma ordem block também, dentro de uma ordem block, dentro da minha região de POI, né, de ponto de interesse, então aqui era super válido fazer uma operação, belezinha? Bom, esse é o contexto da Solana. Bom, e para quem não sabe também, tem essa moeda, acho que eu fiz até uma análise aqui bem interessante dela, vou até aqui mostrar no TradingView para vocês falarem que não é mentira. Deixa eu pegar ela aqui, se eu tenho algumas análises aqui, eu tenho do BTC-FXS, ó. Vou ver se consigo pegar ela aqui para vocês. Vamos lá se eu consigo deixar na tela, ó. Isso eu mandei durante a semana, olha só que da hora, ó. Aqui eu tenho duas liquidez, ó, topos iguais, né? Isso eu mandei durante a semana passada, ó. Eu tenho topos iguais, eu tenho gaps, eu tenho vários, percebe que tem várias liquidez lá para cima, ó. O mercado ele já tirou liquidez aqui para baixo, ó. Já estopou todo mundo, tá? Aí vai buscar uma região de demanda. Então o seu alvo praticamente de 1 para 10, de 1 para 20 aqui, ó, buscar essa região de liquidez, belezinha? Tranquilinho, vamos ver o que aconteceu. Olha só, mano. Você tá maluco, velho. Que isso, que isso. Ó, o mercado veio lá, estopou quem tava aqui, né? O preço veio, buscou uma região de demanda mais embaixo lá.
como acho que está no vídeo anterior, só ver lá. Também está no TradingView, caso você tenha dúvidas, e também lá no meu canal Telegram, tá? Então aqui era uma região de demanda, né, que o preço poderia vir buscar nessa zona, tá? Essa região aqui, tá? Essa região aqui. O preço veio lá, buscou essa região, e olha só, lembra que eu falo para você de liquidez? Aqui você tinha liquidez, ó, tá? Você tinha uma demanda mais embaixo, o preço veio, estopou todo mundo, né? Fez um stop hunter, praticamente acionou o stop e veio mais venda ainda, buscou uma região de demanda. Beleza, já estopou todo mundo. Onde que é o alvo? Você tem liquidez aqui, ó, tá? Você tem liquidez aqui, o preço veio lá, veio aqui nessa região, pá, estopou todo mundo, tá? Agora veio nessa região de demanda novamente, né? Aí fez um sweep aqui, né? Você tinha o que? Fundos iguais, porém ele vem visitar a região de demanda. Onde ele vai buscar? Agora, aí que vem também, né? Aí seria um assunto para outra aula. Sempre quando você... Aqui você tem um sweep também, né? Aqui você tem um sweep, opa, o preço veio lá, estopa todo mundo e continua o flow. Aqui é uma região de supply interessante, tá? Uma região de OB super válida. O preço veio lá. Só que qual que é o flow aqui, mano? Analisando qual que é o flow, o sentimento aqui é de alta, tá? Então nada impede do preço vir estopar aqui, ó, porque você tem liquidez aqui ainda a ser mitigada, a ser tirar essa galera aqui que está vendida nessa região, tá? Então o preço ele acabou superando, né? Superando, armando um choque, ou seja, antigamente o flow aqui era área de baixo, porém no entanto devia entretanto rompeu, né? Então mudou o caráter. Antigamente era de venda, só que agora passa por parte da compra. O preço veio lá, mitigou essa região de sweep também de uma ordem block, super válida também, tá? Porém, o que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem um gap a ser preenchido, né? Está sendo preenchido neste momento, tá? Você tem um imbalance, ou seja, um desequilíbrio, uma ineficiência do preço. Então, ele pode vir mitigar essa região, tá? E também era uma região aqui bem interessante, de 50% de movimento. E aqui embaixo você tem um OB. Então, nada impede também, galera, do preço ele vir fazer uma correção aqui, né? Talvez nessa região de OB e buscar aquela liquidez lá externa, na verdade, já, né? Buscar essa liquidez aqui mais em cima, porque ele já pegou, ó, já pegou o stop de quem estava aqui, tá? Quem estava aqui pegou uma região de demanda, tá? Então aqui ele já estopou, né? Já liquidou quem estava aqui, mas aqui está tendo uma reação do preço porque era uma região de sweep mais OB, então nada impede do preço ele vir buscar essa região aqui de liquidez, tá bom? Talvez se fosse para entrar seria mais embaixo, para não ficar um stop tão caro, né? Se viesse visitar essa OB ou pelo menos 50% do gap e tiver uma ordem block num time menor ali, ó, dá um trade legal, tá? Então são essas duas moedas que tá bem interessante. Tem a LDO também, a OPA, vou fazer um outro vídeo, senão vai ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Entra lá no meu canal Telegram, se inscreva, curta, compartilha. Se você gostou, deixe um comentário aqui, deixe seu like também. Tamo junto, forte abraço, porque assim você vai estar me motivando a trazer cada vez mais vídeos assim, tá bom? É nóis e bora pra cima!